Olá, hoje vamos ser detetives. Temos um caso para resolver, um daqueles mistérios da gramática inglesa que por vezes dá um nó na cabeça de muita gente. A nossa investigação começa agora mesmo. E aqui temos a cena do crime. A nossa primeira pista é uma frase que parece, bastante simples. Alguém comeu as minhas bolachas. À primeira vista, parece um facto, não é? Mas, acreditem, a história não acaba aqui. Agora, reparem na segunda pista. É quase a mesma coisa, mas tem ali uma pequena, mas crucial diferença. Ou alguém andou a comer as minhas bolachas. As palavras são parecidas, sim, mas a história que elas contam, essa pode ser bem diferente. E é aqui que está o centro do nosso mistério. Isto não são só duas maneiras de dizer a mesma coisa. De todo. A escolha entre uma e outra muda completamente o cenário. Vamos lá perceber porquê. Ok, para desvendar isto, vamos chamar o nosso primeiro especialista ao local. O nome dele? Detetive Present Perfect Simple. E a especialidade dele é focar-se nos resultados. Só nos resultados. Bem, a ficha técnica dele diz o seguinte: ele investiga uma ação que já acabou, lá no passado, mas que tem uma ligação clara com o agora, com o presente. O mais importante aqui é que não interessa quando é que a ação aconteceu. Basicamente, o método deste detetive é muito direto. Ele quer saber o resultado. Ponto final. A tarefa está concluída? Sim ou não? Quantas coisas foram feitas? O foco dele é sempre, mas sempre, o produto final. Vamos voltar à nossa pista, então. Isto ilustra na perfeição o que acabámos de dizer. Quando se usa o Present Perfect Simple, a ênfase está toda no resultado. E que resultado? O frasco das bolachas está vazio. A ação de comer está 100% terminada. Fim da linha. Mas agora, entra em cena o nosso segundo detetive, o Present Perfect Continuous. A abordagem dele, bem, é totalmente diferente. Ele não quer saber do resultado, ele foca-se na ação em si, no processo. A própria definição dele já nos dá uma boa ideia do seu método. Ele investiga atividades que estiveram a acontecer. E o mais interessante é que os efeitos dessa atividade ainda se notam, mesmo que a ação tenha acabado. Tipo, agora mesmo. Este detetive, claro, faz perguntas diferentes. Ele não está preocupado com quantos. A pergunta dele é há quanto tempo? O foco dele é o processo, o esforço, a duração, todo o desenrolar da atividade. A conclusão, para ele, não é o ponto principal. Ok, de volta à cena do crime. Com esta nova perspectiva, tudo muda. A frase "alguém andou a comer as minhas bolachas" sugere que a atividade esteve a decorrer. O resultado aqui não é um frasco vazio, não. É a prova do processo. São os migalhas por todo o lado, a confusão, o facto de faltarem algumas bolachas. A ação pode até nem ter acabado ainda, percebem? Muito bem, agora que já conhecemos os nossos dois detetives, está na hora de os pôr frente a frente. Vamos ver como é que as abordagens deles se comparam em novos casos. E este exemplo é, olha, perfeito. Dizer "lavei o carro" foca-se no resultado. O carro está limpo, a brilhar. Missão cumprida. Mas dizer "andei a lavar o carro" foca-se na prova do processo. A pessoa está toda suada, molhada, cansada. E o carro? O carro pode até nem estar completamente limpo ainda. Acontece exatamente o mesmo aqui. O Simple dá-nos um número, uma quantidade fechada. Escrevi 20 e-mails, um feito que se pode medir. Já o Continuous, por outro lado, descreve a duração do esforço. Estive a escrever e-mails durante horas. O que interessa aqui foi o tempo gasto, o esforço, e não necessariamente quantos e-mails foram enviados. Então, para resumir, aqui fica uma espécie de guia rápido dos nossos detetives. De um lado, o Simple focado no resultado, na conclusão. A pergunta-chave é quantos? Do outro, o Continuous focado no processo, na duração. E a pergunta é há quanto tempo? Bastante claro, não é? Pronto, a investigação está concluída. Agora vem a parte prática. Como é que podemos usar estas ferramentas para escolher sempre o tempo verbal certo? O processo de decisão é, na verdade, muito simples. São só 2 passos. Primeiro, pensar qual é o foco. É o resultado final, a coisa feita, ou é o processo, a duração? E segundo, qual é a pergunta-chave? É quantos ou é há quanto tempo? Se a resposta for resultado e quantos, usa-se o Simple. Se for processo e há quanto tempo, usa-se o Continuous. É isto. Porque, no fundo, é disto que se trata. A gramática não é só um conjunto de regras, é uma ferramenta de precisão, uma ferramenta para contar histórias. Mudar o tempo verbal é como mudar o ângulo da câmara numa filmagem. Estamos a focar partes diferentes da mesma cena. E com este conhecimento, a escolha passa a ser de quem comunica.
qual é a história que se quer contar? A do resultado final, do objetivo atingido? Ou da jornada, do esforço que foi preciso para lá chegar? O nosso mistério gramatical está resolvido. E agora as histórias podem ser contadas com muito mais precisão.